Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de história do oitavo ano e o tema é a Revolução Industrial. Nós vimos nas aulas anteriores que a Revolução Gloriosa ela favoreceu o desenvolvimento do capitalismo. E a partir desse episódio, uma série de mudanças acabou ocorrendo ali na Inglaterra. Houve investimento para o crescimento das manufaturas, a lei dos cercamentos que fizeram os trabalhadores rurais saírem do campo para a cidade em busca de emprego, o avanço do crescimento da indústria naval. Então, essas mudanças, elas foram fundamentais para que a burguesia assumisse a liderança econômica e política, o que veio favorecer aí o surgimento de fábricas e essas que resultou aí na Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela iniciou aí na Inglaterra por volta de 1760, foi um conjunto de mudanças profundas no modo de os seres humanos produzirem mercadorias, viverem e se relacionarem uns com os outros. Então, como foi que começou essa Revolução Industrial? Vamos falar um pouquinho aqui do artesanato à maquinofatura. Vejam bem, na Europa, antes da Revolução Industrial, a forma de produção de materiais como calçados, roupas, enfim, eram o artesanato e a manufatura. Artesanato eram as tarefas feitas geralmente pela mesma pessoa. No caso da confecção de sapatos, por exemplo, era o sapateiro quem criava o modelo, cortava, costurava e colava o couro. O artesão era o dono da matéria-prima e das ferramentas, então a oficina ficava na sua própria casa. Já na manufatura, a divisão do trabalho, ele começou a ser dividido por etapas. Então, os trabalhadores eles eram reunidos em grandes oficinas e recebiam a matéria-prima para produzir uma remuneração pelo serviço realizado. Na oficina, as ferramentas pertenciam ao capitalista e cada trabalhador fazia a sua parte no trabalho. Com a criação de máquinas industriais movidas a vapor, ocorreram mudanças profundas. Então, cada máquina substituía diversas ferramentas e realizava o trabalho de várias pessoas. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas, para um patrão em troca de salário. Aqui nós estamos diante da maquinofatura. Na Inglaterra que se desenvolveram aí as principais máquinas movidas a vapor e foi onde surgiram as principais fábricas. E os fatores que favoreceram o pioneirismo inglês na Revolução Industrial foram os seguintes. Primeiro, os capitais acumulados por meio da pirataria da costa da Ásia, da África e da América e do comércio, incluindo também o tráfico de escravos, com as colônias e outros países. A existência de ricas minas de carvão e de ferro, Então, isso fez com que o comércio interno se desenvolvesse bastante, porque acabou abolindo aí os antigos direitos feudais. A mão de obra era farta e barata, porque muitas pessoas, muitos camponeses haviam sido obrigados a se mudar para as cidades por causa dos cercamentos, que os expulsaram de suas terras. Outro ponto também foi a força do puritanismo, que não condenava o lucro e que pregava uma vida disciplinada e voltada para o trabalho e para a oração, e a Revolução Gloriosa, que conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Agora, falando um pouquinho sobre as máquinas, na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar a máquina foi a de tecidos de algodão. O empresário inglês, ele interessou-se por esse ramo pela grande procura por esses tecidos em todo o mundo. O algodão vindo do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil, que eram produzidos por escravizados, era relativamente barato. Então, visando produzir tecidos de boa qualidade a um custo mais baixo, os capitalistas ingleses ofereciam prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e tecer. Então, inicialmente, as máquinas eram feitas de madeira, mas a utilização do vapor exigia material mais resistente e isso levou ao aperfeiçoamento da metalurgia e aos poucos as máquinas passaram a ser feitas com ferro. A energia do vapor pode ser aplicada a diversos ramos da indústria e assim foram criados também o barco e a locomotiva a vapor, que foram inventos que revolucionaram aí os meios de transportes do século XIX. As máquinas elas começaram a aumentar sua capacidade, porque elas eram acopladas aí à máquina a vapor. Então, o uso dessas máquinas utilizava aí fonte de energia, tornava possível substituir a energia muscular e do vento e da água por uma energia mecânica.
Então, James Watt, ele aperfeiçoou a máquina a vapor em 1765 e com essas invenções o transporte de pessoas e mercadorias tornou-se mais rápido, mais barato e também mais seguro, o que veio aí ampliar os mercados e impulsionar a industrialização. Então, a spinning jenny, ela foi uma máquina inventada pelo carpinteiro James, né? Era uma roda de fiar, como vocês estão vendo aí na imagem, e funcionava à mão, mas já produzia 8 fios ao mesmo tempo e fazia o trabalho de dezenas de pessoas. Então, ela podia ser instalada em casa, era pequena e não precisava de força motriz especial. Walter Frame foi a sua invenção atribuída a Richard, né? Era uma máquina de fiar movida a água, ela era mais rápida que a Jenny e produzia fios grossos e resistentes necessários à produção de tecidos de algodão puro. Então, pelo fato de utilizar a água como força motriz, não podia ser instalada nas casas, necessitava de espaço, como uma fábrica ou moinho, e por isso costumava-se dizer que ela contribuiu para o sistema aí, para o surgimento do sistema fabril. Mas quando a gente analisa a questão da indústria e as mudanças socioeconômicas, a gente vai observar que a Revolução Industrial ela contribuiu para a consolidação do novo modo de produzir mercadorias que se baseia aí no trabalho assalariado e na busca do lucro, que é o capitalismo. Então formaram-se aí duas novas camadas sociais, a burguesia industrial, onde tinha ali os donos das matérias-primas, das fábricas e das máquinas, e o operariado, que trocava sua força de trabalho por um salário. Então, com o advento da fábrica, ocorreram uma maior divisão do trabalho e um aumento da produtividade, que passou-se aí a produzir mais em menos tempo, e o trabalhador perdeu o conhecimento do processo de produção como um todo. Mas durante a Revolução Industrial, as jornadas de trabalho podiam chegar aí a 16 ou 18 horas. E além disso, as condições de trabalho eram péssimas. Os ambientes das fábricas eram mal iluminados, mal ventilados, e no final do século XVIII, com essa jornada exaustiva, era comuns, né, mutilações e morte de operários que acabavam desmaiando e dormiam sobre as máquinas. Mulheres e crianças exerciam a mesma jornada de trabalho que um homem adulto e ganhavam apenas metade do salário. As crianças, por exemplo, não tinham horário para refeições, eram castigadas se cochilassem no trabalho, ficavam doentes devido ao trabalho pesado e ao ambiente salubre e corriam aí diversos riscos, como as mutilações em acidente de trabalho ou morte devido aos maus tratos, doenças e acidentes também com as máquinas. Então, com a Revolução Industrial, alguns impactos e mudanças foram provocadas, como, por exemplo, aumento da população mundial. Então, a população praticamente aumentou 3 vezes, né? Triplicou por conta das melhorias técnicas ocorridas na agricultura e no desenvolvimento da medicina. Houve também o crescimento dos transportes terrestres, né? Porque as ferrovias já tinham uma importância enorme, mas aí uniu campo e cidade e isso diminuía o tempo das viagens, né? Então agilizava o transporte de alimentos e mercadorias e também a circulação de pessoas, e teve também o desenvolvimento do transporte por rios e mares. Então, diante do custo do transporte terrestre, os europeus eles começaram a usar o transporte por rios e mares. Então, isso aí, né, a gente vai observar que eles podiam transportar produtos, pessoas e muitas notícias, né, por diversas partes da Terra, ligando o Ocidente ao Oriente. Em relação à Revolução Industrial, as migrações, então, entre 1850 e 1880, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes. Então, parte dessas pessoas veio para o Brasil e os imigrantes europeus trouxeram em suas bagagens costumes, alimentos, técnicas, linguagens que tornaram aí nossa cultura mais rica e mais variada. O crescimento da população, da produção e do consumo e o desenvolvimento dos transportes e o aumento na circulação de pessoas, produtos e ideias mudou o modo de os seres humanos viverem e perceberem o tempo. Então, assim, as pessoas tornaram-se mais apressadas e era preciso negociar, vender, comprar com mais agilidades em maiores quantidades. E isso aí levou ao grande desenvolvimento do comércio internacional. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Em caso de dúvida, é só chamar.